acreditava que tinha que ser perfeita para merecer o amor. Ela nunca se sentia de fato confiante sobre aquilo que ela fazia. As pessoas diziam que ela era muito boa naquilo que ela fazia, mas ela não conseguia acreditar. Ela sentia um enorme medo de errar. Quando as pessoas diziam que o trabalho dela estava bom, ela criava desculpas, dizia que foi muito fácil, que na verdade não tinha nenhum mérito. Se você se identifica com essa história, hoje a gente vai falar sobre esse perfeccionismo. Vamos para o nosso quadro Transformando Histórias, onde a gente entende por que temos determinados comportamentos e a gente encontra caminhos para mudança, para transformação. Muitas vezes, quando a gente encontra pessoas que são muito boas naquilo que fazem, mas que não acreditam de fato na sua capacidade, a gente fica um pouco confuso, a gente não entende como que a pessoa não consegue enxergar que é boa naquilo que faz, mas isso é muito mais comum do que a gente imagina. Eu trouxe esse exemplo para a gente conversar sobre esse perfeccionismo, esse alto nível de cobrança e de exigência com padrões muito elevados, o que leva a pessoa a um estímulo constante de sempre fazer mais, mais e mais, nunca sendo suficiente, o que leva muitas vezes a um quadro de ansiedade ou a um quadro deprimido, né, de nunca se sentir competente com esses pensamentos e muitas vezes levando sim a um burnout, a um esgotamento. Mas o que leva de fato uma pessoa a chegar nesse cenário de nunca se sentir suficiente, fazendo cada vez mais, mas nunca sentindo que é boa naquilo que faz? Na terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, a gente entende essa situação por algumas perspectivas e hoje eu quero trazer 3 pontos aqui para vocês analisarem e para identificarem se na vida de vocês isso aparece também. Eu acho que pode ser bem interessante para uma autoanálise, que eu sei que tem muita gente que se encontra também nesse tipo de situação. Então vamos lá. O primeiro ponto que a gente entende na terapia cognitivo-comportamental é que um ingrediente só não faz bolo, ou seja, não basta a gente ter só a farinha, porque não vai fazer bolo, a gente precisa da farinha, do azeite, do leite, dos ovos, do açúcar e submeter essa massa a condições de temperatura e pressão que levem a formar o bolo. E pra gente acontece a mesma coisa. Porque não basta a gente só ter vivido uma situação desafiadora na vida que levou a esse padrão. Hoje a gente entende que as questões emocionais, elas são construídas com base em um somatório de fatores. Por exemplo, às vezes a pessoa já tinha um temperamento que levava um pouco mais a uma autocobrança excessiva, a se estimular constantemente para situações, para desempenho, então pode ter um fator de temperamento. Muitas vezes pode ser que ela passou por situações com cuidadores, com pai, mãe, que, por exemplo, na escola, quando tirava 9, a mãe ou o pai diziam que não tá bom, tinha que ser 10, que isso fez com que ela criasse essas crenças, né, de que não era suficiente, só o perfeito era o esperado, ou quando ela tirava 10, não era mais do que obrigação. Então é como se não está no 10, tem que sempre se esforçar mais, mas se tira o 10, também tem que se esforçar mais, também não está bom. Então isso leva a uma crença de que realmente nunca é suficiente. Ou muitas vezes pais que só estimulavam, só reforçavam, só davam afeto quando existia um grau muito elevado de resultado. Então isso muitas vezes leva a pessoa a entender que só o perfeito traz essa sensação de amor, de afeto, de carinho, de reconhecimento. E é isso que a pessoa acaba buscando ao longo da vida, se destacar nesse aspecto, talvez para receber isso que ela esperava. Claro que não é tão categórico dessa maneira, mas esse é um exemplo para a gente pensar na nossa vida como isso aparece, entender as origens para ver como a gente pode ressignificar isso também na nossa vida, flexibilizar, né, essas crenças, porque não é necessariamente uma verdade absoluta. Mas outras situações que podem acontecer, que podem levar a esse quadro, por exemplo, nos anos iniciais, quando a gente está com os colegas e a gente comete algum erro e os colegas dão risada da nossa cara ou fazem comentários não tão legais. Então, isso vai moldando também as nossas crenças, aquilo que a gente entende que é esperado, vai criando muitas vezes regras, né, sobre eu preciso ser perfeita para ser aceita nas relações, com as amizades, ou eu não posso errar, senão algo muito ruim vai acontecer. Então, nesse momento, talvez a gente possa se perguntar quais foram os eventos de vida que foram intensos e que fizeram você entender
que precisava ser perfeito, que não estava bom o suficiente, que não era bom do jeito que você era. Então, isso ajuda a dar um entendimento para por que a gente age dessa maneira e nos traz um pouco mais de compreensão. A gente para de se culpar e se criticar por agir assim e a gente entende que tudo é construído de determinada maneira por alguns motivos. Não é por um único motivo, é por um somatório de fatores, mas muitas vezes isso nos faz entender que a gente age de determinada maneira porque a gente aprendeu certas regrinhas ali ao longo da nossa trajetória, das experiências de vida, então isso nos dá certo entendimento. Isso nos leva à segunda perspectiva da terapia cognitivo-comportamental nessa situação, que é: pensamentos, emoções e comportamentos estão todos interligados. Então, quando uma situação acontece, quando a gente percebe uma situação, é importante a gente analisar quais são os pensamentos que estão levando a essa situação, a esse comportamento, para que a gente possa, aos poucos, ressignificar os pensamentos e mudar a forma que a gente se sente sobre isso e a forma que a gente se comporta. Vamos analisar esse exemplo que a gente conversou aqui. A gente percebe que o comportamento que a pessoa apresenta é de se hiperestimular em trabalho, em pressão, cobrança, ela se pressiona muito por resultados, ela tem dificuldade de parar de trabalhar porque nunca é suficiente. E aí, o que ela talvez pode estar pensando é: meu valor depende do meu desempenho. Ou, para ser aceita, eu preciso ter nota 10, eu preciso ser perfeita, eu não posso errar, não posso ter nenhum erro ali nessa situação. Ou, se eu parar de trabalhar, eu vou perder o reconhecimento que eu conquistei, eu vou perder o afeto, eu vou perder o prestígio que eu tenho. Então, muitas vezes, esses pensamentos geram qual emoção? O medo, pode gerar ansiedade. Então, isso leva ao comportamento, sim, da gente se hiperestimular para trabalhos, enfim. Como consequência, a gente enxerga o burnout, o esgotamento, muitas vezes as consequências para os relacionamentos, porque se a gente só trabalha, a gente não tem tempo para nutrir as relações, a gente não tem tempo para cuidar da nossa vida, para viver o lazer, e a gente acaba realmente deixando isso de lado, e isso acaba prejudicando, consequentemente, o nosso desempenho. Então, acaba sendo uma estratégia de enfrentamento a essa hiperestimulação que não cumpre o seu propósito, porque entrando em burnout, a gente não consegue ter o desempenho que a gente gostaria, né? Mas como a gente começa a flexibilizar esses pensamentos? A gente viu que, nesse exemplo, a pessoa tinha muitas regras, né? De preciso ser perfeita, não posso errar, se eu errar, algo ruim vai acontecer. E ali a gente começa a questionar: será que eu tenho realmente 100% de certeza que se eu errar, uma catástrofe vai acontecer? Se realmente eu vou ser demitida se eu trabalhar em 80% da minha capacidade, não nos 150%. Então, a gente precisa começar a questionar isso. Ou até se perguntar: se uma amiga minha estivesse nessa situação, o que eu diria para ela? Né? Se ela estivesse chegando em um esgotamento, em um burnout, de tanto trabalhar, de tanto ficar esgotada, o que eu diria para ela? Eu diria: não, você tem que trabalhar mais, senão as pessoas vão te demitir, senão você vai perder o seu reconhecimento. Não, a gente seria muito mais leve, né? Muito mais acolhedor, muito mais compassivo. A gente diria: olha, eu sei que você tá fazendo o seu melhor, eu sei que você tem capacidade, tem competências, mas sim, a gente também precisa cuidar da gente, a gente também precisa descansar para ter criatividade, para ter um bom rendimento. Então, siga esse caminho de respeitar os seus limites, claro, dar o seu melhor, mas também vivenciar as outras áreas de vida para você se sentir nutrida e para conseguir trabalhar. Esses pensamentos tornam muito mais fácil a gente mudar os nossos comportamentos porque a gente se sente mais segura. Então, para a gente mudar esse cenário, a gente precisa ir para a nossa terceira perspectiva, que é: os comportamentos, muitas vezes, eles são mantidos porque são funcionais até determinado ponto, mas para a gente mudar esse padrão, a gente precisa entender que função aquele comportamento estava cumprindo para a gente cumprir isso de outras maneiras, e a gente precisa enxergar qual é a forma de enfrentamento e de pensamento que pode ser mais funcional na situação para a gente atingir o resultado que a gente deseja. Vou dar um exemplo porque eu sei que isso pode ser complexo. Vamos analisar essa situação, então, da pessoa que
se cobra para o trabalho, pensa que o valor dela depende do desempenho. Então, nessa situação, a gente pode entender que a função desse comportamento foi de ela se sentir reconhecida no trabalho, de ela se sentir amada nas relações, né? Ter o afeto, ter a atenção. Essas podem ser algumas funções desse comportamento, de ela pertencer nesse espaço, né? E agora, para a gente cumprir essa mesma função de outras maneiras, para a gente tirar o peso que ela coloca nisso, a gente pode pensar outras formas de nutrir a mesma função. Como ela poderia reconhecer que ela já tem prestígio nos espaços que ela atua, né? Às vezes ela tá tão estimulada a fazer que nem reconhece que as pessoas já elogiam, nem reconhece que ela já teve conquistas. Então, reconhecer todas essas conquistas que ela teve, reconhecer tudo isso que ela já construiu é um bom passo para ela trabalhar esse alívio. Próxima situação de como ela pode reconhecer que ela já pertence, já tem afeto. Ao invés de ela ficar trabalhando e deixar de lado as relações para trabalhar, né, recebendo reconhecimento através do trabalho, ela pode nutrir mais as relações sociais e encontrar um grupo que ela pertence ou sentir mais o afeto das pessoas na vida, né, se nutrir mais com o afeto, entendendo que o afeto vem de outras fontes também, não só quando ela é perfeita. Vem também quando ela é divertida, quando ela mostra outras partes dela, experimentando outros contextos para ela se sentir realmente nutrida dessa relação. E uma outra maneira, então, da gente mudar esse comportamento é percebendo a disfuncionalidade de manter esse comportamento que ela fazia. Ou seja, se antes ela se hiperestimulava para o trabalho, agora a gente precisa enxergar realmente quais são os prejuízos que ela tem disso para que a gente consiga mudar. Ou seja, o prejuízo das relações, o prejuízo de ela ficar tão esgotada que ela não consegue trabalhar, o prejuízo, talvez, de ela perder a saúde, né? Então, agora a gente tá vendo que isso já foi funcional em algum momento de vida, porque ela recebia esse afeto lá atrás, quando tinha essa nota, quando tinha um bom desempenho, mas hoje, na vida dela, isso já não tá mais cumprindo a função. Então, algo mais pode ser funcional nessa situação. Então, abrir a perspectiva para descristalizar esse comportamento para sair do automático. Isso foi o que ela aprendeu a agir assim. Mas agora isso não tá mais sendo funcional e a gente precisa mudar o comportamento. Então, nesse cenário, o melhor exercício que a gente pode fazer é experimentar errar uma vez para ver se essa catástrofe que ela imaginava que iria acontecer realmente acontece ou se, ela fica segura. É muito importante a gente trabalhar essa segurança de realmente perceber que a gente fica segura se aquilo que a gente temia acontece, né? De fato acontece. Ou, por exemplo, ela experimentar fazer um trabalho em 80% da capacidade ao invés de 100%, né? Trabalhar um pouco menos, entregar um pouco menos uma vez ou outra, para ver se realmente ela perde as pessoas da vida dela. Ela perde todo o prestígio que ela construiu até aqui. Então, esses experimentos, eles são bem importantes para a gente trabalhar essa segurança, para a gente quebrar essa regra de só estou seguro e amado e reconhecido se for desse jeito. A gente amplia as perspectivas para enxergar que existem outras maneiras de ela se sentir também amada, reconhecida, vista, segura. Então, isso é bem importante a gente fazer esses experimentos para entender o que mais pode ser funcional. Essa flexibilidade é extremamente importante para a gente conseguir quebrar os nossos padrões. Porque às vezes a gente acredita que é só mudar o pensamento, de não, é pensar positivo, né? Que as pessoas dizem que aí as coisas mudam. Mas a gente precisa ter comportamentos diferentes também na vida para experimentar como é que acontece realmente. Porque uma coisa é a gente viver o que tá no nosso pensamento, outra coisa é a gente viver a vida. E a gente quer que vocês tenham essa experiência da prática mesmo, sabendo que vocês realmente ficam seguros, né? E se não ficarem seguros, a gente na terapia também trabalha recursos para lidar com a frustração, com quando as coisas saem do esperado. Daí a gente faz um outro trabalho. Mas então, espero que vocês tenham entendido esse sistema dessas 3 perspectivas. Espero que tenha ficado claro. Resumindo, então, a gente tem aquele primeiro ponto de que um ingrediente só não faz bolo. A gente tem que entender quais histórias de vida criaram ou contribuíram com esse comportamento. A gente precisa entender também que
Pensamentos, emoções e comportamentos estão todos interligados e para mudar, muitas vezes, o comportamento, a gente precisa ressignificar os nossos pensamentos, enxergar outras maneiras de pensar, né, sobre isso. E a terceira perspectiva é que muitas vezes os comportamentos eles são mantidos porque em algum momento já foram funcionais, mas a gente precisa questionar se eles ainda são funcionais ou se existem outras maneiras funcionais da gente viver a nossa vida e enfrentar situações. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais conteúdos como esse ou tiverem outras questões que vocês queiram que eu traga por aqui, comentem aqui embaixo, vou ficar bem feliz de contribuir. E não esqueçam de curtir esse vídeo, de seguir e se inscrever na página para receber mais conteúdos como esse.